Boa noite, graça e paz. Meu nome é Sérgio. Estou gravando esse vídeo e publicando para esclarecer algumas coisas a respeito da situação crítica que o mundo está vivendo em consequência do coronavírus. Mais especificamente em relação às igrejas evangélicas. Está vindo muita gente na rede social, pastores de nomes, gravando vídeos, falando muitas coisas e lendo textos e dando interpretação distorcida, errada e assim orientando de forma errada os membros da sua igreja e também pessoas de outras igrejas que assistem o vídeo. Eu vejo textos de 2 Crônicas, capítulo 7, sendo lido para argumentar de uma forma errada. Ali foi a conclusão do templo por Salomão e ali o templo sendo consagrado. Textos que falam do arrebatamento da igreja, né? Do Evangelho de Lucas, capítulo 11, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e instruindo, orientando errado as pessoas, com algum outro propósito. Talvez são pastores políticos, pastores empresários, que têm que manter a sua igreja aberta todos os dias, porque são dessas práticas que entram as ofertas para a sua igreja. E aonde está a razão disso tudo? Aonde está a correção nisso tudo? Eu quero começar a minha orientação para o povo de Deus, para auxiliar você a tomar a decisão. Não sou eu que vou tomar a decisão por você, eu vou ajudá-lo, orientá-lo a tomar uma decisão correta, a tomar uma decisão certa. Porque, meu amado, é a sua vida, é a vida da sua família, é a vida daqueles que vivem ao seu lado, que é a sua responsabilidade. Eu vou aqui começar trazendo à memória a peste negra, que aconteceu na Europa, foi levada à Europa através de navios da China, que exportava tecido, e através dos ratos nos porões dos navios chegou até a Europa. No ano de 1346 até 1353 teve o seu momento mais crítico, e diz a história que ali matou de 75 milhões a 200 milhões de pessoas. 1/3 da população da Europa. Então a gente vê situações mais graves do que essa. E naquele período existiu um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele é conhecido como o reformador do cristianismo. É o mesmo homem que elaborou as 95 teses que hoje é o fundamento do cristianismo, do protestantismo. E eu vou ler aqui para vocês que mais tarde essa carta ela foi republicada através de um reverendo. Eu vou ler aqui a orientação de Martinho Lutero para a população em uma crise que matou muito mais pessoas do que essa que nós estamos agora. Diz assim o início da carta: pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos, então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado. E assim
porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Martinho Lutero, um dos autores, um dos reformadores do Evangelho, do cristianismo, ele orienta que é para as pessoas se reservarem ou evitarem os lugares contaminados, para não se juntarem àqueles lugares contaminados, porque chega a falta de responsabilidade, você está lá no meio deles e depois você vem para dentro da sua casa. Você vai estar com pais, você vai estar com filhos, você vai estar com sua família e você está trazendo aquilo para dentro da sua casa. E Martinho Lutero orienta: eu não quero que a morte de outros seja causada por mim pela minha falta de responsabilidade. Declaração de Martinho Lutero no ápice de uma crise que matou milhões de pessoas. Agora eu quero deixar um outro texto que esse orienta até os dias de hoje e nos dá um norte de qual decisão nós devemos tomar. Na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 20, diz assim: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Para sempre. Então essa promessa aqui, esse conselho, essa orientação está perdurando, meu amado, até o dia de hoje. Nós somos servos, nós somos protegidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo que desceu na cruz do madeiro, é Ele que nos protege de todo e qualquer mal. Mas nós temos que observar as orientações que a Bíblia nos deixa. E aqui a orientação, olha, não saia da porta da sua casa para fora até o dia de amanhã. Sabe por quê, meu amado? Porque essa daqui era uma das 10 pragas do Egito. Essa era a última, o anjo da morte. E o anjo da morte era para o povo egípcio e não para o povo de Israel. Se o povo de Israel fosse se misturar no Egito, eles iam sofrer a consequência do que era para o Egito. Então o povo de Deus foi orientado a se
resguardar. Foi falta de fé? Não. Foi falta de crer em Deus? Não. Foi uma questão de obediência, uma questão de interpretação. Então, meu amado, siga aquilo que a Bíblia está te orientando. Tem muitos pastores aí falando um monte de coisas que você tem que parar para analisar. Leia esse texto e você vai ver a orientação que Deus vai te dar. A igreja, ela está aberta o ano inteiro e você pode congregar o ano inteiro. Não é o fato que você vai ficar um período reservado, que você vai deixar de buscar a Deus e cultuar a Deus. Nas igrejas, os pastores sérios, responsáveis, que fala da verdade, que ensina a verdade, que é a palavra de Deus, eles também ensinam a prática do culto no lar. Então, nesse período, meu amado, é o período oportuno para você reunir a sua família, os seus filhos, e fazer o culto no lar. Trazer a união e a harmonia para dentro do seu lar. Pense nisso, meu amado. Não se deixe levar porque é pastor de nome, pastor de renome, lê um texto, interpreta o jeito dele e você vai acreditar. Faça igual os irmãos da igreja de Bereia. Leia o texto. Vai lá consultar o que ele está falando para ver se é verídico, para ver se é verdade, para ver se a interpretação é aquela mesma. Eu já ouvi falar num vídeo na internet que um pastor falou que 2 milhões de judeus, do povo que saiu do Egito, não entrou na terra prometida. Aonde está esses 2 milhões na Bíblia, meu amado? Aonde está? Tudo para justificar a sua tese. Meu amado, é a sua vida, é a vida da sua família. Você não está negando a sua fé, você não vai estar renegando a Deus. Você vai estar sendo obediente a Deus e obediente às autoridades constituídas através do seu voto, através do nosso voto. Não é proibição, foi um decreto de orientação para proteger você, para evitar que essa praga chegue à sua casa. Isso não traz pânico. Por favor, meu amado. Não entre em pânico. Não fique nervoso, não fique desesperado. A sua casa, a sua família está protegida pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Conforme está registrado no Salmos 91. Creia nisso. Ficam todos na paz. Espero ter ajudado a você a tomar uma decisão correta e coerente. Em nome de Jesus. Amém.